Eu sou Renato Martins Vieira, está aqui, né? Sou professor, sou advogado, atuo dentro dessa área. Estamos aqui junto da Cristiane nesse projeto. A Cristiane está lá em Portugal, vou deixar ela se apresentar também. Olá, sou Cristiane, para quem não me conhece, boa noite, sejam bem-vindos. Esse projeto é LGPD Entre Amigos. Sou advogada, sou mestre e agora doutoranda aqui pela Universidade de Lisboa e pesquiso essa área de proteção de dados pessoais. E nesse projeto nós pretendemos contribuir para a plantação da cultura da proteção de dados no Brasil, né, que é tudo muito novo. E hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando na live passada, né, que é sobre o impacto nos cartórios, como o Renato mencionou. Para algumas pessoas que a regra da corregedoria seria aplicável exclusivamente aos cartórios e não haveria uma aplicação da LGPD. São coisas que requerem, né, uma certa compreensão das pessoas. Como a Cris costuma dizer, tem certos conceitos que são teoricamente simples, que as pessoas deveriam compreender de uma maneira mais simples, mas que as pessoas confundem e custam a compreender. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é exatamente facilitar com essa questão desses conceitos, dessas 10 noções, ensinar a respeito da lei, porque a nossa intenção é esta especificamente, né, e gerar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito do assunto. Exatamente. Uma das dificuldades é porque é tudo muito novo mesmo. Então, assim, muito rapidamente, essa é uma questão que já está na ordem do dia no mundo inteiro, porque nós vivemos na era da informação. Então, a informação ela adquiriu valor próprio, né? Valor econômico muito elevado. O desenvolvimento tecnológico, com o aumento da capacidade de coleta, armazenamento e processamento de um volume muito grande de informação, numa velocidade incrível, né? Isso tem revolucionado o modo de lidar com os dados e com as informações, né, contidas nesses dados. Tem colocado em risco as liberdades individuais, o direito da privacidade das pessoas. A informação notarial e registral também adquire um valor, né, nesse mercado. Ela tem um valor nela mesma e ela tem um valor agregado em função das possibilidades várias, né, quase infinitas aí, de combinação com outras diversas informações que são encontráveis em diversos lugares, em bancos de dados públicos, em bancos de dados privados, no mercado negro. Os sistemas que analisam essas informações são inteligentes, né? Então, essa inteligência ela é desenvolvida, inclusive, a partir do processamento mesmo das informações. Então, quanto mais informações analisadas, mais inteligente o programa fica e maior capacidade de analisar ainda mais informações. Então, de um grupo de informações, retiram-se conclusões que são outros dados, outras informações a respeito da pessoa, da personalidade dela, do comportamento, e isso coloca em risco as liberdades. Então, por isso que todas as atividades de uma sociedade estão no foco e no âmbito objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. O serviço notarial e registral não foge disso, não tem jeito de ser diferente. E é um serviço que lida com muita informação de natureza pessoal também, né? Então, tem as suas peculiaridades, como todo setor tem, mas a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica diretamente ao serviço notarial e registral. A informação que me foi passada, inclusive em função da live passada, né, é que os titulares, né, desses serviços, que eles têm aguardado instruções, orientações do CNJ, da Corregedoria de Justiça, mas, na verdade, a lei já está em vigor desde setembro do ano passado, ela é de 2018, ela teve 2 anos de vacatio legis, que era 2 anos de tempo de preparação para que as pessoas tomassem conhecimento e se adequassem, e entrou em vigor no ano passado. Então, ela já é aplicável e ela já regula, então, a atividade que o titular dos serviços realizam hoje já está sob a disciplina dessa lei, né? Então, se ela não está sendo realizada em conformidade com a lei, ela está em desconformidade com a lei, né? Apesar do Mais ou trocadilho. menos por uma questão lógica, né? Independentemente de haver algum tipo de normativo por parte dos órgãos aí de regulação da atividade, a lei já é aplicável, os direitos dos titulares já são demandáveis perante
as serventias, são instâncias separadas, né? Os tribunais, eles vão orientar os serviços extrajudiciais dentro da função pertinente, né? Dentro do exercício da função notarial e registral. Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, eles podem, e têm se debruçado nisso, orientar no sentido de facilitar a compreensão da legislação e a sua aplicação prática. Mas os tribunais, o CNJ, eles não têm competência para modificar a legislação, eles não têm competência para modificar os conceitos e não têm competência para dizer nada diferente daquilo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem normatizado, porque ela que é a autoridade competente para normatizar nessa área de proteção de dados pessoais. Então, tudo que ela fizer e o que ela disser vai ser aplicável para todos os segmentos da sociedade, públicos e privados. A regra é que a ANPD que faz a interpretação, o que domina o conteúdo e o controle sobre a técnica na questão. A gente às vezes perde um pouco do foco quando a gente pensa na ANPD como uma espécie de agência, e a gente, no Brasil, nós criamos um certo preconceito contra agências, entendendo que elas são órgãos técnicos misturados com órgãos políticos. E no caso da ANPD, nesse momento pelo menos, é um órgão técnico. E segundo, não só um órgão técnico, é um órgão que precisa ser técnico. Porque a gente pega, por exemplo, essa portaria de Minas Gerais, né, da Corregedoria, e a gente percebe ali dentro algumas pequenas ranhuras dentro da portaria que demonstram uma não compreensão perfeita em relação aos conceitos. Amigos meus que trabalham nos serviços, né, notariais e registrais, eles falam, por exemplo, da questão da base legal, a lógica de que eu tenho uma base legal que me permite, por uma questão de obrigação e cumprimento de obrigação legal, ter o dado. Eu falei, calma lá, você tem isso para uma função de registro, você tem que saber o que você vai fazer com esse dado quando ele entra. Se você vai fazer com esse dado mais do que o serviço ali especificamente te autoriza a fazer, você vai precisar de ter outra base legal. Há uma necessidade realmente de maior debate dentro das instituições, né, que representem aí os serviços registrais e notariais, para se conseguir uma compreensão maior que permita a todo mundo que está dentro dessa área entender o que deve fazer, o que não, antes que aconteçam conflitos de eventuais aplicações de sanções ou pelo menos advertências da ANPD. A portaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, ela já inicia dizendo que a LGPD se aplica a todas as atividades, né, a todas as operações realizadas dentro dos serviços notariais registrais. Então, isso quer dizer que todas as operações de tratamento de dados, né, não precisavam estar na portaria, né, porque está na lei. E aí eu quero frisar de novo. A lei se aplica diretamente, independentemente de qualquer portaria, de qualquer resolução, de qualquer normativo expedido diretamente dentro de uma entidade de classe ou de órgãos reguladores da atividade em si, da atividade fim. Tá? Isso acontece em todos os setores. Uma frase que o Renato gostava muito de falar, e ela se aplica aos serviços também, notariais e registrados. Fala, o dado não é do empresário, o dado é do titular. O dado também não é do cartório, não é do serviço, o dado é do titular. Isso é uma mudança radical de paradigma que nós precisamos fazer. Não é possível trabalhar com a LGPD, não é possível aplicar a legislação se nós não fizermos essa mudança de paradigma. Toda mudança que implica mudança de comportamento, enfim, de pensamento e de atitudes, né, gera alguma resistência. Então, uma primeira disposição que precisa existir é essa disposição de baixar as resistências, porque fica mais fácil. Fica mais fácil e, na verdade, permite usufruir dos benefícios, porque não é um fardo, né? Vai dar trabalho, dá trabalho, já era para estar dando trabalho, mas vai dar trabalho. Mas é muito positivo. E a gente precisa ter em perspectiva uma outra coisa. O impacto do universo que a lei regula é nas nossas vidas. Então, a atividade do delegatário dos serviços
é um aspecto, maior que seja o volume de dados ali dentro, pequeno para ele, perto do impacto do uso de dados seus. Uhum. Aquele é um espaço, é um universo em que ele trata dados de terceiros. Uhum. Em todos os outros campos da sua vida, os seus dados, dos seus familiares, dos seus filhos, estão sendo tratados por um universo gigantesco de outras instituições, Uhum. né, públicas e privadas. Então, o interesse de que os dados sejam tratados da forma adequada é de todos nós, é um interesse próprio, né? E depois é também um dever, né, de quem realiza aquilo na sua atividade econômica. Isso pode servir, inclusive, como um diferencial de concorrência. A gente não pode E esquecer da é, perspectiva. e é, Um percentual exatamente. grande da atividade extrajudicial hoje vai funcionar dentro da lógica de uma concorrência. Então, se eu tenho concorrentes na mesma cidade, 2 ou 3 cartórios de notas, por exemplo, em que você vai ter a concorrência de forma direta, a partir do momento em que eu demonstro uma aptidão a se colocar e a cumprir a LGPD de uma maneira bastante técnica e bastante segura para o usuário, há uma tendência das pessoas, a partir do momento em que elas tenham consciência disso e consciência da importância da proteção dos dados, de optar por aqueles que cumpram e que me deem mais segurança. Isso já Até acontece, porque né? isso vai ser divulgado, né? Isso já O serviço acontece vai hoje. divulgar que faz isso. Exatamente. E isso acontece hoje na Europa. Aqui no Brasil é uma questão de tempo para que a mesma coisa aconteça. Dentro da atividade extrajudicial, que cresce de importância dia a dia, né? A desburocratização da justiça faz cada vez mais os cartórios serem procurados e utilizados para resolver demandas do judiciário. Eu só vejo isso com bons olhos e só vejo a possibilidade de aumento dessas atividades. Você precisa do quê? Daquele serviço, né, notarial e registral que se destaque. E ele pode se destacar por competência absoluta, o que é o normal, porque eu resolvo os problemas, porque quem está ali dentro é competente, sabe o que está fazendo e ajuda, e também deve se destacar pela demonstração do respeito e cumprimento de obrigações legais, como, por Exatamente. exemplo, a proteção aos dados do indivíduo que está ali, porque, como a Cris acabou de pontuar, os dados são nossos. Eu não quero colocar meu dado num lugar em que ele possa ser utilizado da maneira que for, sem nenhuma espécie de controle meu. Até por isso que existe a LGPD e por isso que ela tem que ser aplicada a todas as áreas. Então, isso não é um fardo para o cartório. Né? Isso é um diferencial. E um diferencial que tem potencial, uma vez trabalhado de maneira correta, para gerar frutos Exatamente. além do que meramente a concorrência. Isso faz parte da competência, né? A competência hoje de qualquer atividade, de qualquer empresa, de qualquer entidade, a competência hoje inclui, né, o modo como ela trata dados pessoais. Né? Se ela trata dados pessoais de uma forma negligente, isso tem um efeito reputacional negativo para ela. Né? E em determinados setores, isso inclusive impede ou até dificulta a permanência no mercado e a contratação. Né? Então, não é o caso dos serviços, né, extrajudiciais, mas para dar uma ideia da relevância. Quando a gente dizia que, embora não precisasse, porque a lei aplica-se diretamente, independentemente de qualquer normativo infralegal aos serviços, a portaria da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, ela começa dizendo que se aplica a todas as atividades, ou seja, todos os atos praticados pelos serviços precisam estar em conformidade com a LGPD. Todos os atos que representam o tratamento de dados pessoais. Então, desde a coleta, armazenamento e tudo que se faz com o dado depois que ele entrou. Né? Então, se ele vai ser transferido, se ele vai ser compartilhado, guardado de forma perpétua, ou se ele vai ser eliminado. Então, por exemplo, se uma pessoa entra num serviço para solicitar alguma providência, quando essa pessoa, se ela chega lá no balcão, né, no atendimento físico, são colhidos dados dela, né, do requerente do serviço, quais dados? Esses dados são necessários para a prestação daquele serviço, porque quando ela chega lá, ela não chega necessariamente
para pedir o registro de um ato jurídico ou um negócio jurídico do qual ela faça parte. Então, são colhidos os dados dela, que solicita o serviço, e por quais dados, por quanto tempo, e o que é feito desses dados? É colhido de forma eletrônica ou física? Porque os dados em meio físico também estão sujeitos à disciplina da LGPD. Né? Tudo isso tem que ser definido. E depois, e as finalidades são diferentes. Então, se eu chego lá solicitando o registro de um assento, por exemplo, de nascimento, se colhem os meus dados, são para quê? Para a prestação do serviço, né? De fazer o registro. Então, da base legal. qual que é a minha base legal? Qual que é a base legal para pegar os meus dados? Na minha visão, né, antes de ser cumprimento do dever legal, nesse caso, como eu fui lá solicitar um serviço, que é a delegação de serviço público, a base legal vai ser a base da administração pública, da prestação de serviço público. Mas, para coletar e armazenar os dados do ato jurídico, né, ou do fato jurídico, no caso, que é o nascimento, proceder ao assento e tal, isso vai ter outra base legal, que é o quê? Cumprimento de obrigação legal regulamentar, que é praticar o ato registral em si. Né? E, além da base legal, tem que ser determinada uma finalidade para cada ato desse. Né? Esses atos cumprem qual finalidade dentro da base legal? Isso tudo é definido e padronizado para todos os atos e todos os dados que ingressam no serviço notarial e registral. Então, é uma atividade, é um pouco trabalhoso, né? E a análise, ela é jurídica, né? Então, o impacto é muito grande. E o titular já está legitimado a exercer os seus direitos, né? Perante o serviço notarial registral. Isso, né? Porque claro a lei já está em vigor. Isso, deixando titular claro dos que a gente está dados. falando que o titular do dado. A resposta não pode ser meramente de que, não, você sabe o que você veio fazer aqui, que é, por exemplo, o assento de nascimento. Não é isso. Isso não mostra como um dado foi armazenado. Não é a resposta para essa questão, para essa solicitação. Isso, e a própria portaria já indica que há necessidade de se fazer essa reforma, essa resposta de maneira clara, e que a maneira como o dado tem que ser tratado deve ser exposta e informada de forma pública. É uma das obrigações legais, ainda que a portaria dê um prazo de 180 dias da sua emissão, no caso aqui de Minas Gerais, né, para que ela seja aplicada, a gente não pode esquecer que esse prazo é da corregedoria e não da ANPD. Ou seja, para a ANPD, que tem a mesma obrigação legal para qualquer serviço, se eu pedisse isso hoje, a ANPD poderia fazer uma advertência naquele caso específico, né, aquele registrador ou aquele notário pela falta disso, independentemente do fato da corregedoria também poder fazer se eventualmente houvesse um descumprimento dentro dos prazos e das regras aplicadas pela corregedoria. Daí que a gente volta ao que nós estamos conversando, né? A necessidade do quê? De uma discussão mais ampla dentro dos órgãos, até porque a área especificamente, né, notarial e registral, ela é muito específica. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, seja ao vivo, seja depois de uma gravação, e atua dentro dessa área, sabe perfeitamente o quanto um curso genérico, o quanto uma informação genérica que serve para outras partes, ela basicamente não é plug and play, ela não é aplicável, né, à atividade extrajudicial. Simplesmente porque a atividade extrajudicial tem N peculiaridades em relação às demais. Há uma necessidade de uma discussão interna. Há necessidade de, ali dentro, se fechar uma forma de compreensão de como se funciona, para que haja uma solução que efetivamente funcione. Não adianta uma solução falsa que finge chegar num resultado sem que esse resultado seja atingido. Isso não vai funcionar, nem com a corregedoria eventualmente, né? Porque não se iludam, todo mundo aí dessa área também conhece a corregedoria. Não é a corregedoria que vai soltar uma portaria externa e de repente vai descobrir que há uma incongruência entre a portaria e a NPD, e a corregedoria vai bater a mão no peito e falar, desculpa, foi erro meu. Nunca. A corregedoria vai simplesmente dizer que você tinha que ter visto a regra geral da LGPD cumprido e que a interpretação que você deu
para a portaria da corregedoria que está errado. Eu conheço corregedoria, com todo o respeito que algum corregedor venda, é exatamente o que vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. Com relação a isso, eu queria mencionar um ponto que também foi, me pediram para falar, que a gente comentou na live da semana passada, que é a previsão na portaria da corregedoria, né, nessa portaria que nós estamos mencionando, de que os titulares, né, do Serviço Notarial Registral, que eles façam a nomeação de operadores, né, de operadores que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, direito público ou privado, interno, e isso é um equívoco básico conceitual, né? O operador, eu repeti, não pode ser interno, né? Então, isso não depende de nenhuma normativa do CNJ, nem da Corregedoria corrigir isso, porque está na lei, e a ANPD, que é a autoridade competente para regulamentar e interpretar a LGPD, ela já soltou há bastante tempo as normas orientativas relativas a esses conceitos. Então, pelo menos em princípio, não há razão para que eles sejam aplicados de modo equivocado, né? Então, isso realmente ha sido um equívoco da portaria. Por quê? Qual que é a lógica do operador? O controlador é o responsável pela atividade de tratamento de dados pessoais, e isso está muito claro lá, que é o titular do Serviço Notarial Registral. Agora, o operador... É basicamente quem manda como que vão ser feitas a operação dos dados. A regra geral quem toma as decisões principais. Isso. Exatamente. Controla, o operador é aquele que faz o tratamento de dados pessoais para o controlador, mas de uma forma terceirizada, vamos dizer assim. Ele não faz parte da estrutura, né, interna, ele não tem nenhum vínculo de subordinação com o controlador. Então, inclusive esse guia, né, de orientação, ela coloca textualmente que o operador não se caracteriza como operador, nem o empregado, o funcionário, o servidor público, porque eles estão sob o comando diretivo do titular daquela organização, né? Então, o operador está fora, a caracterização dele tem natureza institucional. A relevância disso é que tem efeitos obrigacionais, tem efeitos de responsabilidade. O regime da lei é de compliance. Então, para ser penalizado, para estar sujeito à aplicação de uma sanção administrativa pela ANPD, e as sanções são pesadas, basta estar realizando tratamento de dados em desconformidade com a lei em qualquer ponto. Agora, se além disso ainda causar dano para o titular dos dados, há responsabilidade civil, e aí sob a égide da disciplina da responsabilidade civil. O operador, ele é a pessoa terceirizada, vamos dizer assim, que vai cuidar do tratamento daqueles dados, e ele tem a responsabilidade dele no tocante à atividade que ele está fazendo, né? Ele tem que fazer sob orientação do controlador, no caso do titular do serviço notarial registral. Se ele extrapola essas orientações, ele responde pela sua conduta. Agora, se esse operador for interno, se esse prestador de serviço for interno, quem responde por qualquer coisa que ele fizer é o titular do Serviço Notarial Registral. Por quê? Porque ele é sua longa manus. Ele é seu preposto. Ele obriga você. Ele não se obriga pessoalmente. Tá? Não há separação de responsabilidade. E isso é crucial. E aí entra um outro princípio que é aplicado no regime jurídico de proteção de dados pessoais, que é o da prevalência da realidade objetiva. Isso é em vários campos desse regime jurídico, inclusive para a identificação do estabelecimento principal, de grupo empresarial. Pouco importa que, juridicamente, quem que é o centro, qual que é a empresa que é a líder ali do grupo, né? Se quem determinou o tratamento de dados foi uma subsidiária e tal,
ela vai ser considerada. E mais, se em termos de dimensão do dano potencial, dimensão do risco gerado pelo tratamento de dados de forma inadequada. Nem precisa ter tido dano em concreto ainda. Aplicação de uma pena de multa, se for o caso. Se o valor porque a pena de multa ela é aplicada a partir do faturamento, né? Porque ela tem que cumprir determinados objetivos, ela tem que ser eficaz. Então, tem que ser dissuasória, ela tem que inibir aquele infrator de cometer de novo a infração. Se perante o faturamento dele, mas, ao mesmo tempo, o grau de risco pela sua desconformidade não for possível, não for proporcional à aplicação daquela multa, considera-se o faturamento do grupo para a aplicação da multa. Então, o que vale é a situação de fato. E isso é muito verdade na hora de definir quem é operador e quem é controlador numa situação de conflito, porque isso só vai ter relevância para discutir no momento de conflito, né? Então, não adianta firmar um contrato com alguém e dizer você é o operador, você responde pelo que você faz com relação aos dados, eu te oriento para fazer o tratamento deles. Se, no caso concreto, se for demandar uma apuração e ficar evidenciado que aquele suposto operador trabalhava, na verdade, em subordinação ao controlador, o controlador responde. Né? Então, a formalidade não prevalece. Isso. E lembrando que como você acabou de chamar a atenção, no final das contas, um regime de compliance. Ou seja, a simples desconformidade é suficiente. A desconformidade da existência da separação dos dois já é uma desconformidade. A lógica aqui é que você una para impedir que aconteça. Ou seja, eu não preciso provocar o dano. Eu não preciso que o dado tenha sido vazado. Eu não preciso que o dado tenha sido utilizado de maneira equivocada. Eu só preciso que haja potencialidade ou que eu tenha recolhido meramente um dado que eu não deveria ter guardado. Então, é muito fácil, digamos assim, que você incorra dentro dessa lei, a partir do momento que você não tem uma correta compreensão da mesma, em qualquer ato ilegal. Você chama uma pessoa para fazer a manutenção do software, né, na serventia. Né? Essa pessoa, ela é controladora, operadora ou é encarregada? Né? Ela não é encarregada. Né? Mas ela vai ser operador? Se ela for operador mesmo, ela vai ter as responsabilidades de operador. Agora, se ela for uma pessoa interna do serviço, não adianta você nomeá-la como operador. Se ela tiver um problema, ainda que ela trate dados, porque ela às vezes, para fazer a manutenção, não é preciso ter acesso direto aos dados, ela tem acesso indireto. Às vezes manipula os dados. Tudo isso é tratamento de dados pessoais. Né? Então, se ele retira os dados, passa para um outro servidor, né? É tratamento de dados pessoais. Se nesse processo acontece um incidente e a perda, é tratamento de dados pessoais. A eliminação, a perda, a destruição, é tratamento. Tudo isso é tratamento de dados pessoais. E precisa ter todos aqueles requisitos da base legal, a finalidade, a não ser que isso seja um incidente. Se não tiver nada disso, isso configura incidente de segurança de dados. Qualquer desconformidade com a lei é incidente de segurança de dados. Então, por isso que os conceitos não se aplicam puramente, ainda que eles sejam originários de outras áreas, como esse, por exemplo, de incidente de dados, ele vem da área de segurança da informação, mas ele chega no regime jurídico de proteção de dados pessoais e adquire uma cor própria, né? Porque ele tem que ganhar um cunho jurídico. Uma questão, novamente, de mudança de paradigma, de raciocínio. A gente está de novo dentro de uma lei que foge da normalidade da lei. Eu sei disso quando eu converso com as pessoas, né, de toda a atividade extrajudicial. Eu sempre ouço mais ou menos a mesma coisa em qualquer tipo de conversa. Está todo mundo muito acostumado a normas cogentes específicas escritas, né? Ou seja, para A eu preciso de B, para B eu preciso de C. O documento que comprova C é Y, Z ou K. E isso é uma coisa muito complexa, de conhecimento específico, perfeitamente. Mas é uma coisa que as regras estão claramente descritas, né? Aquele estilo Arnaldo, da Rede Globo, lá do Galvão Bueno, né? A regra é clara, né, Arnaldo? A regra é clara. Aqui, a regra não é clara, porque não há na determinação da lei, nem poderia haver regras específicas para serem obedecidas.
O que a gente tem aqui é uma lógica completa de accountability, de responsabilização. Ou seja, você tem que demonstrar a sua boa-fé, você tem que demonstrar a sua adequação, porque você tentou se adequar, você tem que demonstrar que você quis, e todo momento você pode ser punido, não por um dano necessariamente. Você pode ser punido por não cumprir com a sua responsabilidade em abstrato. Ou seja, Pela desconformidade. Exatamente, fica né? As pessoas saem do corpo tentando pensar nisso e muitas vezes não conseguem compreender a mudança que isso implica e como isso vai ser um processo de adequação que não acontece da noite para o dia de maneira nenhuma. Até por isso, inclusive, que a NPD tem autoridade legítima para, percebendo uma desconformidade qualquer, ao invés de aplicar uma multa, aplicar outras sanções menores, até mesmo uma simples advertência, com um prazo para adequação, o que eu acredito que vai acontecer, como acontece muito na Europa no começo da aplicação da legislação lá, que é basicamente a nossa mesma legislação copiada, né? Porque há necessidade de se fazer isso. Não se pode aqui ser mais realista do que o rei e entender que ainda que a gente tenha tido uma vacatio legis, ainda que as pessoas já devessem estar em conformidade, a própria compreensão do que é a conformidade não é simples. A gente brinca, não é? Porque é muito diferente isso no universo jurídico brasileiro. Não se tem, até hoje, não se teve esse tipo de lógica legislativa, né? Sim, então, por isso que a mudança de paradigma ela é decisiva, né? Ela é forte e demanda uma disposição, e essa disposição ela não é voluntária, porque é uma exigência legal. Então, essa disposição a gente tem que criar, compreender corretamente, para aplicar corretamente, para evitar problemas e para benefício de todos nós mesmos, né? No final das contas, como eu disse, todos nós somos interessados que os dados sejam tratados corretamente por todos que lidam com dados. Sim. E para piorar um pouquinho, a gente ainda vive num país que tem 400 milhões, basicamente, de técnicos de futebol da seleção brasileira. Agora todo mundo virou também especialista, né, em LGPD, da noite para o dia, sem nunca ter aberto a lei. Não é nem que não compreendeu, nem tentou compreender, né? Então, aumenta a necessidade que as pessoas estudem, que as pessoas busquem aquelas pessoas mais competentes para a devida instrução. E dentro, vou insistir nisso 1.500 vezes, dentro dos serviços notariais e registrais, há uma premissa básica da necessidade de uma junção das pessoas atrás dos seus órgãos de classe, das pessoas que comandam a cadeia ali dentro em forma de informação, para que exista uma discussão interna, uma identificação dos problemas específicos, porque eles são específicos. Soluções genéricas não vão ser aplicadas para se impedir que haja qualquer desconformidade. A escalabilidade das medidas é um mecanismo de compliance, né? Um mecanismo de responsabilidade, justamente para permitir flexibilização para cada situação. Então, por isso que a gente disse na live passada, mesmo sendo uma atividade regulada, cada serviço notarial registral vai aplicar do seu jeito. Quando eu digo do seu jeito, algumas medidas podem até ser parecidas com de outros serviços e tal, mas vai ser dentro da sua realidade. Você tem a liberdade de, uma vez feito o levantamento, porque é preciso fazer o levantamento dos dados que entram no serviço, por onde eles entram, por que eles entram, colocá-los em conformidade para a implementação dos princípios e dos direitos dos titulares, né? Isso vai gerar um fluxo, né, o conhecimento do fluxo desses dados, e isso vai ser mostrado para o titular dos dados. Quanto mais transparente, mais bem visto pela NPD. Por quê? Porque maior condições de exercício dos direitos você concede para os titulares dos dados. Então, isso significa o quê? Quanto mais transparente o tratamento de dados, maior efetivação do direito à autodeterminação informativa você concede para aquele titular. A possibilidade dele controlar, dele saber o que está sendo feito e como está sendo tratado as suas informações. E aí entra o que o Renato falou lá no início da competitividade, né, de sair na frente. Por quê? Porque é essa
exposição de como os dados são tratados pelo serviço, né, que vai atrair, né, vai atrair o cidadão, né, o destinatário do serviço, vai gerar, às vezes, fidelidade, ele vai preferir o serviço que ele pode escolher, né? Ele vai preferir aquele serviço que oferece maiores garantias de proteção, né, dos seus dados. Elementos do tratamento de dados, como a finalidade, os procedimentos, como que os dados são tratados, o tempo que esse dado permanece, como eu já mencionei, ele pode ser armazenado de forma perpétua, alguns são assim, mas por determinação legal. Então, isso tudo vai ser informado. E o titular ele já pode perguntar, ele já pode solicitar essas informações diretamente para o serviço. Né? Não depende de nenhuma normativa posterior, nem do CNJ, nem da Corregedoria de Justiça. Eu quero saber qual que é a procedência do dado. O dado está sendo tratado de uma maneira específica, eu sei. A maneira de tratamento, a finalidade, a origem, isso sim, mesmo que exista uma base legal. É porque não serve aqui. Não é porque é porque é base legal, me mostra. Eu faço parte da clareza da informação, a demonstração de que efetivamente é a dado profissional. Por quê? Porque o dado não é do cartório, não é do serviço judicial, o dado é do titular. Todo mundo tem que, em algum momento, parar e entender que é assim que funciona. Ou seja, isso não há uma exceção. Estamos todos dentro da mesma regra. O que nós precisamos agora é compreender como nós vamos tratar nessa regra e, segundo, entender que dentro de um mundo virtual, onde a informação está se popularizando e aonde a gente quer ter direito à privacidade, a gente quer ter direito aos meus dados serem usados da maneira que eu quero, eu não quero ser violado nem na minha intimidade, nem naquilo que eu faço com meus hábitos de consumo, meus hábitos de locomoção, toda a minha vida. Na sua liberdade de pensar, na sua liberdade de tomar decisão, sem ser condicionado e manipulado. Nós precisamos aceitar que a única maneira de se funcionar é uma regulação mínima que seja da questão dos dados e como eles vão ser usados. Ou seja, é como a sociedade funciona a partir de agora. Isso, né? A LGPD é provavelmente uma das maiores bandeiras de liberdade que alguém já plantou na história desse planeta. E as pessoas não percebem isso. Então, ela é muito importante. Só que a gente não visualiza isso porque a gente não consegue compreender a amplitude nesse momento. À medida que as coisas forem acontecendo, à medida que a NPD for atuando, as pessoas vão começar a perceber do nível de importância e como a vida de todo mundo pode ser melhor a partir dessa obediência. E aí, nesse momento, que a gente vai ter um boom, né, da coisa. Eu queria trazer um exemplo rápido para dar uma ideia de como que isso funciona em termos de sociedade, de instituições, né, e de competências. Né? O Renato me perguntou umas 2, 3 lives passadas como que isso acontecia aqui, né, na União Europeia, em termos de competência, e eu respondi que são respeitadas as competências. Né? E o modelo implantado no Brasil é um modelo que foi criado aqui. Né? A NPD ela é o topo de um sistema novo de governança. Né? Então, não é semelhante a uma agência regulatória e regulatividade. A NPD, a competência dela é para a proteção de direitos fundamentais. Então, é outra coisa. Né? E isso vai entrar de forma direta em todos os segmentos, públicos e nos privados, nos públicos e nos privados. Então, o exemplo que eu trago do que aconteceu aqui institucionalmente, né? Que nesse ano a gente teve o censo, né? Está tendo ainda o censo aqui em Portugal. E o instituto responsável por fazer esse censo é também uma espécie de autoridade responsável por isso, né? De estatística e tal. E a nível nacional. E ele contratou uma empresa de uma plataforma, né, para quê? Porque os questionários eram eletrônicos, né, já. Então, a empresa contratada, ela está no mundo inteiro, uma das maiores, consideradas mais seguras, né, em termos de segurança da informação.
E ele ficou preso nisso, né, preocupado com a segurança da informação, porque ele ia coletar dados da população inteira e alguns dados sensíveis e tal. Então, contratou essa empresa. E aí, alguns usuários, alguns cidadãos que foram lá preencher os seus questionários, perceberam que quando entrava, eles perceberam que a plataforma ela estava situada fora da União Europeia, né? O formulário ele estava lá nos Estados Unidos. Então, esses cidadãos começaram a denunciar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade, então, teve que tomar uma atitude. Ela foi atrás do Instituto para saber o que estava acontecendo, como que isso se passava. E realmente era isso. Essa empresa, ela é uma das maiores, mais seguras, mais conceituadas do mundo. Por quê? Porque ela tem centenas de servidores em mais de 100 países. E aí, quando o usuário ele entra para preencher o formulário, que ele coloca os dados, ela dispara os dados para todos os servidores simultaneamente e esse vai ser processado no que tiver com menor carga naquele momento e por isso ela tem um retorno mais rápido, uma resposta mais rápida. Então, ela é valorizada também por isso, ela dá a resposta mais rápida. E em segurança, em termos de segurança da informação. Só que esses servidores estão em países que não são considerados países seguros para tratamento de dados pessoais de cidadãos do espaço europeu. Não existe avaliação ainda. Então, esses dados não podiam fazer essa viagem para fora do espaço europeu. E aí, o que acontece? O Instituto não fez o quê? Ele tinha que ter feito a avaliação de impacto em proteção de dados. Ele não fez considerando isso. Por quê? Porque quando o cidadão preenchia o formulário, as informações dele viajavam para fora do espaço europeu, percorriam diversos servidores aí pelo mundo afora e voltavam. Nesse tempo em que os dados saíam de Portugal e voltavam, o Instituto não tinha um controle, não. O controle era todo exclusivamente da empresa norte-americana. E os Estados Unidos já foi declarado um país não seguro, um destino não seguro para os dados dos cidadãos europeus. Então, isso foi considerado gravíssimo, porque eram dados de toda a população do país, além de tudo. Então, o que aconteceu? A ANPD, ela fez, aqui é a CNPD, né? Ela fez um relatório, disse das falhas de conduta, né? Mesmo, olha só, eu falei isso aqui outro dia, que a empresa pode estar completamente segura do ponto de vista de segurança da informação e está em desconformidade com a LGPD. Né? Então, ele preocupou-se com a segurança da informação e ele negligenciou, né, a proteção dos dados pessoais. E aí, ela ainda falou, ele podia ter feito uma consulta, porque ela ia fazer sugestão de medidas mitigadoras de risco. Né? E ele não fez isso. Então, agora, finaliza sim a decisão. Agora, diante da gravidade do risco e da inviabilidade de aplicar medidas corretivas, a ANPD delibera pela proibição da transferência de dados para esses países não considerados não seguros, para os Estados Unidos especialmente, em 12 horas. Deu 12 horas para uma outra instituição que tem o mesmo status jurídico em termos de agência, de autoridade, como queira chamar, para fazer uma equivalência com o que existe no Brasil. É como se a ANPD do Brasil fizesse isso com IBGE, com o Banco Central, sabe? Fantástico, sim. É o respeito institucional pelas competências de cada um. Ela deu 12 horas para ele interromper aquele serviço, porque não podia continuar transferindo os dados dos cidadãos do espaço europeu para os Estados Unidos e para o resto do mundo que não era considerado seguro do ponto de vista também de dados pessoais. Né? Então, eu acho que seu exemplo para dar uma noção. As pessoas aí, ó. A Leila falou, estou achando complexo a aplicabilidade da lei no dia a dia. Não. Por quê? Por quê, Leila? Diz aí. Não, porque tem que ver qual atividade que a Leila pratica. De qualquer maneira, Leila, a lógica primordial da aplicabilidade da lei no dia a dia é, primeiro, a da compreensão do fluxo de dados que acontece ali dentro. Por isso que a gente já montou, inclusive, em outras lives, que na hora que você vai fazer um diagnóstico, digamos assim, de aplicabilidade da LGPD dentro de uma atividade específica, isso não deve ser feito de uma maneira genérica de McDonald's, ela tem que ser feita de uma maneira específica. Ou seja, primeira coisa, nós precisamos de alguém que compreenda como que funciona o fluxo da informação ali dentro, alguém que compreenda o serviço ou atividade que está sendo praticado.
porque essas duas coisas vão se casar para que se compreenda quais tipos de informação que entram, aonde eles vão e quais pessoas têm que ter acesso às informações, qual a necessidade dessas informações e como que elas vão ser tratadas. Porque esse primeiro diagnóstico, ele não é um diagnóstico nem de tecnologia da informação, que muita gente acha que a LGPD vai se aplicar lá, nem jurídico. A primeiro diagnóstico é quase administrativo, para entender como que a coisa funciona, que dados estão ali. A esta análise é que você vai, no segundo momento, aplicar o quê? Né? A questão jurídica, para entender o que pode e o que não pode, a questão de tecnologia, para entender como proteger e de que maneira fazer, para que se crie um fluxo administrativo de dados que seja seguro, que atenda a finalidade, que atenda a todos os princípios da LGPD. Por isso que você pode achar no primeiro momento que a aplicabilidade não é difícil. Porque você não vai acordar amanhã e falar assim, ótimo, assisti uma live ontem, hoje eu estou de acordo com a LGPD, vamos começar. É muito difícil que alguém tenha capacidade de fazer isso. O que a gente precisa aqui é de uma equipe multidisciplinar que faça a análise. Por isso, de novo, eu insisto, na hora que a gente pensa na atividade extrajudicial, a necessidade da participação nesse processo de confecção de uma ideia de aplicabilidade dos órgãos institucionais. Porque eles é que vão ter escala para ter uma análise inicial macro que possa servir de bolo, digamos assim, para todo mundo. E como a Cris já apontou muito bem, e eu também já falei isso em várias lives, na hora de aplicar, no caso, os serviços notariais e registrais a cada um, as peculiaridades vão ser imensas. Porque você vai ter um pequeno cartório que é muito pequenininho no interior e vai ter um cartório que é imenso na capital e esses dois não vão conseguir aplicar as mesmas regras, nem o mesmo funcionamento. E nem é para ser assim. Os imensos sequer teriam o mesmo fluxo de informações, porque cada um deles vai usar uma maneira de prover aquele serviço que é distinta. Até por isso que a gente está acostumado à lógica de na hora que você vai procurar um serviço extrajudicial, né, uma atividade extrajudicial, você tem aquele que é o seu preferido, porque funciona melhor do que o outro na sua concepção. Isso vem da maneira como o fluxo ali dentro funciona. Então, há uma necessidade aqui de uma análise. Isso não é uma coisa que é feita para ser compreendida ou feita e aplicada de maneira chutada. Por quê? Porque essa lei foge daquele padrão do não matar alguém. Não matar alguém é fácil de entender e cumprir. Eu sei conduta está ali. Eu compreendi qual que é a conduta que eu não posso realizar, ou se fosse uma conduta positiva, né? O que eu tenho que fazer, se acontecer a coisa A, também é fácil de cumprir. Aqui não é. Aqui a lógica é, você tem que pensar em proteger o dado do titular do dado, você tem que pensar em analisar o dado dentro de um sistema que seja legal, com bases que justificam isso, e isso tem que ser feito de acordo com uma responsabilidade em que você demonstre que você efetivamente tentou proteger o dado a todo momento. E você está errado mesmo que não aconteça nada. Porque você pode estar errado sem acontecer nada. Meramente porque você descumpriu uma dessas partes da estrutura na hora de tentar proteger o dado. Ou seja, estava claro que ali havia uma vulnerabilidade, que ali tinha um abuso, que ali tinha uma desconformidade, e isso já é suficiente para um cartão amarelo, um cartão vermelho, ou até mesmo para uma multa. Então, é a mudança de paradigma que é difícil. Eu acredito que uma vez que todo mundo mude o mindset a respeito de como que a norma se aplica, é muito mais fácil. As pessoas vão se adaptar a fazer isso corretamente e vai ser um mundo muito melhor na hora que as pessoas se adaptarem a fazer isso corretamente. Eu queria pontuar umas situações que podem ser comuns nos cartórios e que precisam tomar cuidado porque elas podem violar a Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, eu vi isso, alguém dizendo isso, que ainda usam bloquinhos de anotação feito com rascunho de documentos antigos, né? Então, não se deve fazer isso, né? Não se pode descartar, o descarte, né? O modo de descarte de um papel que contenha dados pessoais, ele faz parte da política interna, né, de tratamento de dados, que precisa ser definida no processo de adequação, né? Então, o processo de adequação, ele define também quando e como vai haver a eliminação ou descarte de determinados dados. Então, se
o Serviço Nacional de Registro contrata um serviço terceiro para fazer o descarte de seu material, por exemplo, de documentos, de papel que contenham dados, isso é um contrato que precisa ser alterado com as cláusulas de responsabilidade em proteção de dados pessoais, que provavelmente esse terceiro vai ser um operador. Esse sim vai ser um operador, né? Não é interno operador, é externo. E utilização de pendrives, né, indiscriminadamente para transferência de dados, pendrives particulares nos servidores, nos computadores do cartório. Isso deve ser evitado também, tá? Isso é uma porta para acesso indevido a dados. E troca de mensagens por WhatsApp contendo dados pessoais também não deve acontecer. Né? Foram, foram coisas que eu vi, né, que ainda acontecem em alguns serviços, né, notariais de registro. E aí eu queria contar aqui um exemplo que eu dei foi a nível institucional, né? Agora, é muito importante ter em mente que, por que você pegar os normativos dos tribunais, dos vários estados do país, das corregedorias, no final eles acabam praticamente reproduzindo a lei. Tentam dar uma esmiuçada, assim, mas acaba trazendo o texto da lei, né? Porque não há essa definição do como, né? Está lá o que é para fazer, né? Onde é para chegar, mas não há a conduta expressa ou a medida definida, qual medida que vai ser aplicada, por causa do que a gente falou antes aqui, da escalabilidade das medidas. Isso é íncito ao regime, isso decorre do princípio da accountability, isso é a chamada abordagem baseada no risco. Então, vai ser levando em conta a estrutura do seu serviço notarial ou registral, ao volume de dados, as categorias de dados tratados, o tipo, o contexto, né, o alcance, né, desse tratamento de dados, levando em conta as características peculiares. O faturamento também entra, né? Isso tudo vai ser a sua realidade concreta, né? A sua capacidade, seu recurso em termos humanos, né? Os seus recursos humanos. Isso tudo entra na hora de definir quais são as medidas adequadas, as melhores medidas para promover a sua adequação à LGPD. É por isso que é individualizado. Não existe forma, não existe medidas, processos de adequação prontos, porque existem promessas milagrosas sendo oferecidas na internet, elas não promovem a adequação de verdade. Né? Porque não é possível, a complexidade, o Renato colocou um pouquinho aí, não é possível fazer isso em 48 horas, em uma semana, é um trabalho complexo, é demorado, mas é efetivo e é personalizado, porque ele parte da realidade concreta de cada organização. Inclusive, acho que isso acaba de complementar, porque a Leila aqui em cima agradeceu a resposta, tá? Exatamente dizendo das peculiaridades de cada situação, e é exatamente isso, né, Leila? As peculiaridades têm que ser analisadas em cada caso para essa adequação. A gente, para variar, já passou do horário, né? Já são lá quase 10h15, e aqui já temos, vou considerar isso como uma sugestão aqui, de um tema que o Gustavo Brito já colocou como uma pergunta que eu diria que é outra live de 2 partes da pergunta dele: como que nós analisamos a implementação da LGPD nos órgãos públicos, municipais, por exemplo, sobre a ótica da nova lei de licitações, que é para não falar que a pergunta foi genérica, a pergunta foi extremamente específica. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, isso é um assunto que a gente pode abordar ou na próxima live ou em outras lives, Gustavo. E se você quiser depois, manda uma mensagem em inbox, a gente pode até discutir alguma peculiaridade que você queira saber sobre isso, antes disso você não Pode ficar mandar. pelo menos uma semana curioso. Pode mandar para mim ou para a Cris, que a gente vai entender o que é que você está pensando, né? E qual o problema específico que você identificou, que a gente pode trocar uma ideia com você em inbox, sem dúvida. A gente vai deixar de tentar responder agora ou entender a implementação do problema por causa do horário. A gente já passou do nosso tempo, e eu diria que provavelmente a gente vai demorar uma meia hora só para entender o que você está pensando, e B, se eu começar a falar aqui sobre a LGPD com licitações, a gente vai buscar outra hora aqui
conversando sobre o Na assunto, verdade, porque você vai ter a gente várias tem adiado de discussões. falar do poder público para ver se as coisas se definem um pouco mais, né? Primeiro. Isso, exatamente. Mas, de novo, como tem aí uma peculiaridade, talvez você tenha algum caso específico seu que você tenha dúvida, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Manda para mim, manda para a Cris, manda para os dois, né? Inbox, que a gente vê o que a gente consegue fazer para Fique à responder. vontade. Todo mundo fica sempre ofertado a isso. Manda inbox para a gente, pergunta quais são as dúvidas específicas que vocês têm, que a gente vai responder. Eu faço isso toda semana, a Cris faz isso toda semana. Né? Não tem uma semana que passa que a gente não recebe perguntas inbox e que a gente responde e tenta ajudar dentro daquilo que seja possível, esclarecer ou indicar onde estariam as soluções. Não somos donos da verdade. É completamente possível que alguém encontre eventualmente um problema em que a nossa resposta vai ser o que a gente acha é isso. Né? A gente, como a Cris acabou de pontuar aqui, não existe mágica, né? Não existe ninguém, uma bala mágica, não existe um bolo pronto. Não existe, não tem solução pronta, ela é construída. Isso. Ela é construída junto com o titular, no caso, o titular do serviço notarial registral. Exatamente. Né? Junto com a empresa, junto com o atividade. profissional, e junto com o controlador, justamente pelas peculiaridades. Começando pela análise e compreensão de qual é a atividade feita e aonde os dados entram nessa atividade, porque é ali que começa, né? É literalmente uma lei que você vai partir do ato sendo praticado, para depois você ir buscando a sua adequação, ao contrário de uma lei mais tradicional, onde se manda fazer ou se proíbe fazer alguma coisa. A gente está quase que numa pirâmide totalmente invertida em termos legislativos. Então, há necessidade dessa compreensão de que não é tão simples assim aplicar, mas não é tão difícil também. O que a gente precisa fazer a proteção de dados, ela não pode, e ela não é esse o objetivo, dificultar, de estrangular a atividade, de atrapalhar. É pelo contrário. Né? É preciso modificar um pouco como a atividade acontece, no sentido de incorporar medidas de proteção de dados pessoais. Né? E por isso é particularizada mesmo, as soluções são particularizadas, porque elas precisam levar em conta a realidade de cada um, o modus operandi de cada um, né, para que a solução seja inserida sem prejuízo, né, do serviço. Então, vamos agradecer de novo a todos que estiveram participando com a gente hoje. Muito obrigado a todos os outros que participaram. As lives continuam sendo colocadas, tá, na linha do tempo no meu IGTV e também publicadas. A Cris faz os recortes, também publica isso sempre na linha do tempo dela, para quem quiser assistir as anteriores. E ficamos sempre à disposição para mais dúvidas na parte inbox para quem precisar. Aqueles que precisarem de uma consultoria específica na área, a gente também presta esse serviço, não tem problema nenhum, para aquelas pessoas que necessitem de uma maneira maior do que simplesmente uma tirada de dúvida, e esse que nós estamos fazendo de tentar esclarecer todas as pessoas. Tá? Agradecemos de novo a presença de todo mundo, uma excelente noite. Cris, boa madrugada aí em Portugal. Obrigada, Renato. Obrigada a todos. Tem que valorizar a Cris, porque ela está bastante horas na nossa frente. Ela fica sempre aqui nesse horário para ser melhor para todo mundo, morrendo de sono lá em Portugal. Não, estou com sono não. Merece, ó. São 2 horas aqui. Parabéns. Isso, merece sempre 1000 parabéns, porque está todo mundo do Brasil nesse horário. E a Cris está lá participando e querendo participar com a gente. Mas foi muito prazer, eu gosto muito de falar desse assunto, né? Eu estudo muito esse assunto. E eu percebo a necessidade da gente trabalhar para ajudar a esclarecer, para que o Brasil tire o maior proveito possível, as pessoas, né? Tire o maior proveito possível dessa nova legislação. Eu fiquei feliz aqui, ó. A Leila falou que ela não precisa maratonar as nossas lives anteriores. Nós temos a primeira pessoa que vai maratonar, cara. Agora o Leonardo. Você é o nosso ao vivo número 1 e a Leila é a nossa primeira pessoa que diz que vai maratonar as lives anteriores. Leila, assim que você Leila, se tiver dúvida, pode perguntar. Isso, claro. E quando você acabar de maratonar, você avisa, para a gente poder fazer uma menção honrosa que você maratonou todas e avisou que maratonou. Achei divertido. Minha filha vai pirar o cabeção que tem gente que maratonou. Pois então. Então, muito obrigada a todos, né, que foram com a gente aqui até agora. Na próxima 15 estamos aí de novo com LGPD entre amigos. Exatamente. A gente vai divulgando qual que a gente vai escolher como tema. Beijo, Cris. Exatamente. Aceitamos sugestões também. Exatamente. Manda inbox aí quem quiser uma sugestão específica. Já tem uma que foi dada da questão lá pelo Gustavo Brito, a gente vai levar ela em conta também, tá, Gustavo? Não, mas a gente consegue enquadrar ela
melhor assim, delimitar um pouco mais, entre em contato com a gente, pode falar aí com a Renata, comigo, tanto faz. Tá bom? Fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado de novo. Tchau, Cris. Tchau, tchau.